Olá! Países não têm amigos, têm interesses. Com essa constatação do ex-presidente francês Charles de Gaulle, sejam muito bem-vindos ao programa do Movimento Cidadão Comum, o MCC, Política com Paixão e Sem Ostentação. Nele convidamos você a refletir sobre o que você faz todo dia, mesmo sem perceber, que é a política. De início informamos que o nosso programa ele está dividido em duas partes. Na primeira parte, abordaremos os aspectos centrais da política externa sob o ponto de vista do Movimento Cidadão Comum. Na segunda parte, buscaremos responder a uma pergunta que foi enviada por você ao nosso e-mail movimentocidaдаocomum@gmail.com. Então, vamos lá! Cibersegurança, comércio, direitos humanos, finanças, inclusão social, mudanças climáticas e navegação. Qual o lugar do Brasil na repactuação mundial desses, entre outros temas? A política externa de um país diz muito a respeito do que ele é e do que ele quer ser ao longo do processo histórico. Não sendo assim, lugar para isolamentos ideológicos, pirraças conjunturais e improvisos estruturais. Isso porque os representantes dos países se sentam à mesa para resolver os seus problemas em comum, como os vínculos humanos, geográficos, culturais e econômicos, e não para trocarem pontos de vista. Nesse ambiente, tudo possui significado. E a escassez de novas ideias em uma área tão sensível ao desenvolvimento e ao protagonismo do Brasil deixa a sensação de que continuamos deitados em berços esplêndidos. Por isso, o Movimento Cidadão Comum entende que a diplomacia do século XXI deve superar as ideias fáceis que se mostraram falsas, como os antigos dualismos nós e eles, países puramente democráticos e países puramente autoritários. O MCC também não compra a ideia ingênua, segundo a qual o mundo seria mais estável e justo se o poder fosse bem mais distribuído entre as nações. Isso explica-se pelo fato de que a proximidade do ponto de equilíbrio em um sistema de governança global pode indicar, paradoxalmente, a probabilidade de comportamentos inesperados entre os seus vários atores. Essa incessante busca por estabilidade como baluarte, um fim em si mesmo, não tem valorizado o processo plural de construção de consensos. Vide a geopolítica sombria da Guerra Fria e a esperança por uma estabilidade global unipolar após a queda do Muro de Berlim. Essa mesma perseguição incessante por estabilidade culminou em comportamentos inesperados como o 11 de setembro de 2001 e seus desdobramentos, que atualmente anunciam o fim do mundo como outrora conhecíamos. Na verdade, conforme afirma Matthias Spector, o final da Guerra Fria mergulhou o mundo em vários centros de poder, de modo que a acomodação entre os atores mais relevantes é o motor da coexistência entre eles, que nem sempre é pacífica. Daí, alguém poderia me questionar: o Brasil continuará nas mãos das potências de plantão, na condição de eterno exportador de produtos primários como soja e minério? Pois é, meus amigos. Um dos equívocos da política externa nos últimos anos foi achar como incontornável o declínio norte-americano e imediatamente fazer juras de amor incondicional à China em ascensão. Vindo a desconsiderar a capacidade norte-americana de resiliência que ainda sustenta a sua liderança econômica e tecnológica no mundo. Outro ponto que fragiliza o processo de tomada de decisões adequadas ao protagonismo do Brasil é a diplomacia paralela,
entre o Itamaraty e o Palácio do Planalto, ainda lenientes com os retumbantes fracassos bolivarianos. Ao invés de aprimorar, abandona-se ferramentas de discernimento e análise das prioridades da política externa e as alternativas para o futuro, confundindo-se tática com estratégia. O improviso atual anula a defesa de interesses de longo prazo exatamente por falta de um quadro mais abrangente que antecipe situações que migrem o padrão do Brasil de um país em desenvolvimento para um país desenvolvido. Por isso, o Movimento Cidadão Comum defende a flexibilização e o aprofundamento do Mercosul para além de uma zona aduaneira imperfeita, como forma de abrir comércios e sair do isolamento que temos assistido nos últimos anos. O MCC defende também uma análise mais aprofundada dos riscos embutidos no BRICS, o grupo integrado por Brasil, Rússia, Índia e China, dada a sua patente artificialidade. Assim, o Movimento Cidadão Comum propõe para a sua política externa aprofundar tendências de uma nova diplomacia para o século XXI, compatível com o protagonismo brasileiro de ser uma nação desenvolvida. Retirar o Brasil do isolamento em relação às tomadas de decisões sobre os rumos da economia e da geopolítica internacional. A estruturação das representações brasileiras para melhor atendimento dos brasileiros no exterior, bem como a sua qualificação para atuações negociais envolvendo empresas brasileiras. Utilizar a política de incentivos econômicos e culturais para pressionar ditaduras africanas a distribuírem melhor a riqueza do continente e evitar ondas de massacres étnicos, religiosos, imigrações e refugiados. Fortalecer organismos multilaterais como a ONU, a OMC, a Unasul e o Mercosul. Essas são apenas algumas das propostas programáticas sobre o tema. Vamos então para a segunda parte do nosso programa. Carlos Henrique Vieira Júnior, da cidade de Cacoal, em Rondônia, enviou-nos a seguinte pergunta: o Brasil não deveria preocupar-se apenas com os assuntos internos, visto que temos muitas deficiências, ao invés de investir recursos escassos em ações externas, como as Forças Armadas no Haiti e os empréstimos para empresas brasileiras atuarem na América Latina e na África? Muito obrigado, Carlos, por sua participação e desde já mando um grande abraço para você e para todos os nossos espectadores aí em Rondônia. Sua pergunta nos instiga a pensar uma doutrina brasileira de política externa compatível com princípios e métodos de concertação que defendam legítimos interesses do Brasil em tempos de barbárie. Ao contrário do que diz o senso comum, a preocupação com assuntos internos significa também a atuação do país no palco internacional. O que não pode ocorrer é um atuar improvisado e atabalhoado sem qualquer estratégia de longo prazo, que drene nossos recursos humanos e financeiros. Como ninguém é uma ilha, temos que um dos caminhos para a superação das nossas deficiências é a cooperação em ações externas. Amplia-se a nossa experiência mútua, bem como o know-how em práticas empresariais. Isso tem um preço a ser pago por mim e por você. Por isso é necessário um nível de governança que demonstre a cada brasileiro não apenas os gastos, mas também os resultados diretos e indiretos dessas empreitadas. Desse modo, finalizamos mais um programa do MCC, convocando a sua participação pessoal ou virtual por meio das nossas páginas no YouTube e no Facebook. Até a próxima, meus amigos. Integre essa luta.